Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e presidente da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Eu me sinto feliz por você estar conectado aí em sua casa, ou em seu local de trabalho, ou em seu lazer. Vou, nesse momento, compartilhar especialmente para você significado e conteúdo da Palavra de Deus, a Bíblia. Ouça o que precisa ouvir. O magnífico entusiasmo dos verdadeiros adoradores. Abra sua Bíblia no Salmos, capítulo 84. Toda vez que a palavra terapêutica de Deus venha a você, vai tornar-se mais agradável e você vai continuar experimentando mais benefícios espirituais. Então, você vai realmente gostar de ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus. Esse Salmos capítulo 84 é considerado a pérola dos Salmos. Seu Salmos 23 é o mais popular. Seu Salmo 103, o mais alegre, e o Salmo 119, o mais profundamente experimental, e o Salmo 51, o mais sentimental. O Salmos 84, com certeza, é um dos mais doces dos salmos de paz. Esse Salmos 84 fala da peregrinação ao tabernáculo, que era um distintivo do povo de Deus. Famílias viajavam juntas, formando grupos que cresciam em cada parada, acampavam em clareiras à beira da estrada e cantavam em uníssono ao longo do caminho rumo a Sião. Consegue imaginar? Na caminhada acumulavam lembranças felizes que nunca seriam apagadas. Um homem errante não tem lar. Um estrangeiro está longe do lar, mas um peregrino está se dirigindo a seu lar. Esse Salmos 84 fala da saudade da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Esse Salmos 84
oferece 3 estágios da peregrinação. Primeiro estágio, o distante saudoso, Salmos 84, versículo 1 a 4. Segundo estágio, uma viagem esperançosa, Salmos 84, versículos 5 a 8. E o terceiro estágio, a presença radiante, Salmos 84, versículos 9 ao versículo 12. Esse Salmos 84 mostra a importância da casa de Deus para os cristãos, bem como a importância que o culto tem, a adoração e a comunhão cristã. Naquele momento que o salmista diz que tem saudade dos tabernáculos de Deus, ele mostra que o culto não era algo secundário em sua vida. O Salmos 84 fala 3 vezes sobre felicidade. Uma vez com saudosa vontade, Salmos 84, 4. Uma vez de modo resoluto, Salmos 84, 5. E uma vez em profundo contentamento, Salmos 84, versículo 12. Vou destacar verdades teológicas sobre a verdadeira felicidade. Agora eu quero que você olhe bem aqui na palavra de Deus. Eu gostaria de ensinar-lhe algo muito especial que você pode aprender e com prática você pode ficar melhor e melhor. A sua felicidade como adorador se expressa em seu intenso desejo de comunhão com Deus. Salmos capítulo 84, versículo 4. A casa de Deus é amável para a mente, para o coração e para a alma, pois representa um encontro cheio de entusiasmo com Deus na reunião da Assembleia dos Santos. Nenhum lugar na terra oferece tanta bênção como o encontro dos filhos de Deus na casa de Deus com Deus vivo. O desejo do salmista é profundo, é insaciável. E a igreja é a casa de Deus e o ninho para os seus filhos. Por isso ele, o salmista, diz que aqueles que frequentam os cultos são pessoas cheias de entusiasmo. 3 verdades teológicas são destacadas pelo salmista e vou compartilhar aqui agora para você. Em primeiro lugar, o adorador é despertado pelo seu amor à casa de Deus. Salmos 84, versículo 2. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Salmos 84, versículo 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Salmos 84, 2. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Pense mentalmente. A casa de Deus é o lugar central da sua vida
e amável e desejada, e isso por 3 razões teológicas. Primeiro, a casa de Deus é o lugar de adoração, louvor, pregação e intimidade com Deus. Os tabernáculos de Deus são amáveis. O salmista anseia não propriamente por um lugar, mas por uma pessoa. E não se deleita apenas na Assembleia dos Santos, mas sobretudo na intimidade com Deus. Ele, o salmista, quer Deus. A alma do salmista tem sede de Deus. E eu fico pensando, você precisa estar cheio de entusiasmo em ir à casa de Deus ou em um contexto como o nosso da IBMIG, uma casa online, por causa de Deus, para oferecer a Deus a sua vida. Você tem muito potencial no momento que confia na palavra de Deus. Deus vai cuidar de sua saúde mental, emocional e espiritual. Deus é o terapeuta da sua alma. Quero que se lembre disso. A casa de Deus é o lugar central da sua vida e amável e desejada, e por isso, por 3 razões teológicas. Em segundo, a casa de Deus é o lugar de instrução e exortação. Na casa de Deus, o Senhor ensina, anima, consola, repreende, exorta, de modo que, quando você está conectado na casa de Deus, suas dúvidas são dissipadas, seus medos são superados e seus olhos espirituais são abertos. Asaf teve os olhos do seu entendimento abertos naquele momento que entrou no santuário. Salmo 73, 17 a 28, ao passo que o profeta Isaías viu a Deus quando entrou no santuário. Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 8. Já pensou nisso? Em terceiro lugar, a casa de Deus é o lugar de santa comunhão. Na casa de Deus, os cristãos se unem em arrependimento, oração e louvor. O santuário é o lugar onde você tem um encontro com Deus, consigo mesmo e com os irmãos, pois somos uma família, um rebanho, um só povo que se reúne com uma só alma, um só coração e um só propósito. O Salmo 133 diz que é bela a união do povo de Deus, é como óleo e como orvalho, ali ordena o Senhor a vida e a bênção para sempre. Assim, você está pronto para obedecer a palavra de Deus, pode se sentir ainda mais confortável. Quão amável são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Salmos 84, 1. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor.
Salmos capítulo 84, versículo 2. Em segundo lugar, o adorador é despertado pelo seu amor ao Deus da casa de Deus. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmos 84, versículo 2. O salmista anseia por Deus com todo o seu ser, e todo o seu ser sente saudade de Deus. Ele, o salmista, tem fome de Deus e não se contenta em apenas ir à casa de Deus, encontrar o povo de Deus. Ele, o salmista, quer Deus, anseia pela presença manifesta de Deus, anseia por uma visitação pessoal e poderosa de Deus. O salmista, o Salmos 84, tem uma visão da transcendência de Deus, chamando-o de Senhor dos Exércitos. Salmos 84, 1. E ainda mais, o salmista tem uma compreensão de que Deus é o grande Yahvé, o Senhor autoexistente. Salmos 84, 2. E ainda mais, o Deus vivo. O salmista ainda tem uma visão da intimidade de Deus e o chama de Rei meu e Deus meu. Salmos 84, 3. Deus é a maior necessidade da sua alma, tanto que o salmista expressa a sua saudade do santuário, mas diz que seu coração e sua carne exultam pelo Deus vivo. Se pensar nisso, em breve entrará em um profundo estado que vai gerar saúde mental, emocional e espiritual. Ouça nesse momento, em terceiro lugar, o adorador é despertado pelas bênçãos espirituais que encontra em Deus. Salmos 84, versículo 3. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. O pardal é um pássaro insignificante e de pouco valor, diz Lucas 12, 6. E a andorinha, um pássaro migratório e que voa em bando. Como o pardal, somos pequenos, como andorinhas, vivemos em comunhão uns com os outros. Duas bênçãos especiais são aqui mencionadas. A primeira é segurança e proteção para toda a família. Havia um entendimento entre o povo de que um pássaro buscava abrigo na casa de Deus e fazia ninho para seus filhos lá, onde não podia ser enxotado nem morto. Assim como o pardal e a andorinha encontram abrigo para seus filhotes, o salmista encontrou refúgio para ele e seus filhos, para ele e sua família na casa de Deus. Em outras palavras, o melhor lugar para você criar os seus filhos é na casa de Deus. Nesse sentido, construa o ninho de seus filhos nos tabernáculos do Senhor.
consegue fazer isso. A segunda bênção é a redenção e resposta às orações. Salmos 84, 3. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O salmista fala de altares, que é onde os pecadores são reconciliados com Deus. No tabernáculo havia 2 altares. Primeiro, o altar de bronze, o local onde o cordeiro era imolado e que é um símbolo da cruz de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador. Esta, por sua vez, é um símbolo do lagar onde se pisam as uvas, tendo em vista que na cruz Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi moído e traspassado pelos nossos pecados. A Bíblia diz: eu acredito. Você está confiante em todas as áreas de sua vida no momento que a palavra de Deus governa a sua vida. Você encontra um refúgio da redenção no altar de Deus, pois ali está o altar de bronze, o altar onde o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, foi imolado para lhe dar a redenção. No tabernáculo havia 2 altares, em segundo o altar de ouro, que é o altar do incenso, onde o fogo ardia continuamente. Esse altar fala da oração que sobe ao altar do trono, bem como da intimidade com Deus. Por isso você precisa aqui agora se refugiar na morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e ainda mais na intimidade com Deus Pai. Em quarto lugar, o adorador é despertado pelo deleite de cantar louvores a Deus. Salmos capítulo 84, versículo 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. O salmista fala aqui sobre 2 verdades preciosas. Primeira verdade, o privilégio sugerido, habitar na casa de Deus. Alguns pássaros voam para cima da casa de Deus. Outros ocasionalmente pousam em cima dela e outros ainda fazem ninhos e criam seus filhos lá. Esse era o privilégio que o salmista queria. Segunda verdade, o fato afirmado, como são felizes os que habitam na casa de Deus, que fazem dela sua morada espiritual e de seus filhos. Isso nos ensina que a igreja de Deus é uma casa para você e um ninho para seus filhos. Você tem um escudo protetor. A terceira verdade, a razão dada. Louvam-te perpetuamente, pois terão muito que louvar a Deus e verão muito para louvar em Deus. Ouça nesse momento o entusiasmo do adorador se expressa na caminhada alegre para a casa de Deus a despeito das adversidades. Salmos 84, 5 a 7. Aqui no contexto da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador,
se conectando na bem-aventurada reunião ou assembleia dos santos. Eu gostaria que você olhe pela fé em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, nesse momento. Concentre seus olhos em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e ouça a voz da palavra de Deus e permita que a transformação aconteça. O salmista não pensa numa presença esporádica na casa de Deus, pois a felicidade consiste em habitar lá, pois é quando você está na intimidade de Deus, em comunhão com seu povo, é que louva a Deus continuamente. Na vida, você passa por vales, e o salmista fala de um vale árido, o vale de Baca, o vale de choro, o vale de lágrimas, em Salmos 84:6, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Nas regiões áridas da Judéia, havia árvores e arbustos chamados de balsameiras, choronas ou álamos. Uma árvore ou arbusto que cresce em lugares áridos. Essas árvores destilavam lágrimas. Assim é a caminhada da vida cristã, ou seja, nem sempre caminhamos para a casa de Deus por caminhos atapetados, por estradas pavimentadas. O vale árido ou vale de Baca é o nome dado a qualquer lugar difícil e doloroso da vida, onde não parece haver esperança nenhuma, onde você se sente desamparado no poço do desespero. Os que caminham para a casa de Deus sabem que vão atravessar vales como este, mas não vão permanecer ali, pois esse vale logo vai ser um manancial. Em outras palavras, seus problemas não apenas terão solução, mas serão uma bênção para outras pessoas. Mas quer saber como você pode atravessar esse vale árido? É, em primeiro lugar, naquele momento que a sua força está em Deus e não em seus recursos. Salmos 84:5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. O cristianismo difere frontalmente da psicologia da autoajuda, ao qual diz que nós temos a força, que somos fortes. Em vez disso, Deus diz que somos fracos. E quantas fraquezas nós temos? Fraquezas físicas, emocionais, morais e espirituais. Em outras palavras, não somos fortes pela saúde, nem pela inteligência, nem pelo poder, nem pela riqueza. Na realidade, a nossa suficiência vem de Deus. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Toda manhã, quando você acordar, vai se sentir incrivelmente bem na fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus
Salvador. O rei Asa derrotou 1 milhão de etíopes. O rei Josafá venceu um exército com um coral. O profeta Daniel fechou a boca dos leões. Moisés enfrentou Faraó com uma vara. Davi venceu o gigante com uma funda. Em suma, ninguém pode deter você se Deus é a sua força. O apóstolo Paulo pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Quando Lutero estava vivendo os seus dias sombrios, escreveu: Castelo forte é o nosso Deus. O salmista diz que feliz é o homem cuja força está em Deus, e força para crer, obedecer e força para sofrer. Mas quer saber como você pode atravessar esse vale árido? Em segundo lugar, naquele momento que você reage diante dos problemas de forma ultra circunstancial. Salmos 84:5, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido. Salmos 84:6. Você está se sentindo absolutamente bem ouvindo a voz da palavra de Deus no Salmos 84. Seu salmista falou da felicidade daqueles que habitam na casa de Deus. Agora ele fala daqueles que são favorecidos por habitarem na casa de Deus. Salmos 84:5. A bênção da sagrada adoração não pertence àqueles que vêm com o coração dividido, tampouco àqueles que vêm sem fome e sede de Deus. Nem oração, nem louvor, nem a pregação será prazerosa ou abençoadora para aqueles que vêm ao culto, mas deixa seu coração atrás de si. Você precisa vir à casa de Deus com todo o seu ser, com toda a sua força, com toda a sua alma. Nessa caminhada à casa de Deus, há vale nos pés, mas planície no coração. Nessa caminhada à casa de Deus, há tempestade na vida, mas bonança no coração. Nessa caminhada à casa de Deus, há guerra na vida, mas paz na alma. Os apóstolos Paulo e Silas cantaram à meia-noite. O apóstolo Paulo estava no corredor da morte, mas disse: e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1:12. Sendo assim, você pode cantar: haverá paz no vale, para mim eu sei. Ouça em terceiro lugar, naquele momento que você transforma os vales de lágrimas em mananciais de alegria, de alegria. É o momento
que você pode atravessar esse vale árido. Você sabia? Faz dele um manancial de bênçãos o cobre a primeira chuva. Salmos 84, 6. Eu vou compartilhar algumas sugestões que farão uma mudança permanente em sua vida. Sabe, quando você acorda tão motivado em obedecer a palavra de Deus, as coisas simplesmente acontecem. Os peregrinos que vão à casa de Deus encontram refrigério mesmo nos lugares mais secos da estrada da vida. A fé ousa escavar bênção dos sofrimentos. Deus transforma os seus vales em mananciais. Deus transforma seus lugares secos em fontes. Pense no que vai fazer agora. Deus transforma seus vales em lágrimas. Deus transforma seus vales de lágrimas em mananciais de consolo e dá a você o suprimento que necessita enquanto caminha rumo à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial ou Sião celestial, de modo que onde não há suprimento natural vindo da terra, os peregrinos encontram abundante compreensão vinda do céu de bênçãos, o cobre as primeiras chuvas, as quais enchem os mananciais ou cisternas. A primeira chuva, Salmos 84, 6, denota uma chuva de outono suave e macia. Também registrado em Joel 2:23, que caía depois que as sementes do plantio eram semeadas. Nesse sentido, o vale de lágrimas se tornara um vale de alegria. Deus é poderoso para mudar não apenas seus sentimentos, mas as suas circunstâncias. Deus acalma o seu coração aflito, Deus aquieta as tempestades que lhe traz aflição. Eu quero trazer à sua memória a recordação de vários exemplos de crentes que transformaram vales em mananciais. É muito interessante a maneira que você permite que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração e ainda mais em sua mente. Jó perdeu seus bens, sepultou seus filhos. Jó perdeu sua saúde e foi acusado pelos seus amigos, mas adorou a Deus e disse: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o Deus e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Jó 1, versículo 21. Fanny Crosby foi a maior compositora cristã de todos os tempos. Ela, Fanny Crosby, ficou cega na sexta semana de vida, porém viveu 92 anos, escreveu mais de 9.000 hinos. Resumindo, ela, Fanny Crosby, cavou no sofrimento verdadeiros mananciais que abençoaram e tem abençoado milhões de vidas ainda hoje. Em quarto lugar, naquele momento que você é restabelecido
diariamente pelo Senhor. Vão indo de força em força. Salmos 84, 7. Deus te dá forças e te fortalece todos os dias. Naquele momento que você sente que está vazio de força, Deus te enche. Naquele momento que você se sente fraco, Deus te fortalece, ou seja, todo dia você depende de Deus. Há aqui especialmente para você duas coisas. Primeiro, progresso. Você precisa estar avançando, pois caminha de força em força, de fé em fé, de graça em graça, sendo transformado de glória em glória. Naquele momento que você pensa que não vai aguentar mais, Deus lhe renova as forças, e quando se sente tão fraco, tão fraca, a ponto de não poder caminhar, Deus te carrega no colo. Segundo, vigor. Vamos indo de força em força. Isto é, de uma ordenança a outra, de um dever a outro, de uma graça a outra, de um grau de graça a outro. A sua força não vem de dentro, mas de cima. Não é uma questão de autoajuda, mas de ajuda do alto, do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para a glória de Deus. Em quinto lugar, naquele momento que caminha na certeza de uma gloriosa chegada. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Salmos 84, 7. Na Bíblia, a palavra Sião tem vários significados, entre eles fortaleza. A palavra Sião significa fortaleza para uma cidade. Segundo, Monte Sião. Sião é o nome de uma colina em Jerusalém, onde foi construído o Templo de Salomão. Agora, cidade de Davi. Após a morte de Davi, o termo Sião passou a se referir ao Monte Sião, que era conhecido como a cidade de Davi. Ainda mais terra prometida, Sião passou a ser usado para simbolizar a terra prometida. Ainda mais povo de Deus, Sião é usado figurativamente para se referir a Israel como povo de Deus, e ainda mais Jerusalém celestial. No Novo Testamento, Sião recebe o significado cristão do reino espiritual de Deus, a Jerusalém celestial, e ainda mais puro de coração. A definição mais geral da palavra Sião é o puro de coração, ainda mais igreja. A palavra Sião é frequentemente usada para referir-se à igreja e às suas estacas. A primeira vez que a palavra Sião aparece na Bíblia é no livro de 1 Samuel. Você está respondendo muito bem à voz da palavra de Deus dos Salmos 84. Você tem muito potencial na palavra de Deus. O destino do peregrino é Sião.
Ou seja, o seu propósito não é apenas a Assembleia dos Santos, mas, sobretudo, a presença de Deus em Sião. E ninguém fica prostrado no caminho, pois aquele que cai, Deus o levanta, ou seja, todos vão chegar, pois o Deus que começou boa obra em nós vai completá-la até o dia de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Nós, cristãos, caminhamos para Sião, que é a alegria do culto, a alegria da adoração, a alegria do louvor, a alegria da pregação, a alegria do encontro com Deus e com os irmãos e as irmãs. Sião era o propósito de peregrinação e o santuário era o lugar para onde caminhavam. Nós, porém, caminhamos para Sião celestial, a cidade do Deus vivo, para a glória eterna. Fique atento, o entusiasmo do adorador se expressa no claro entendimento de quem é o seu Deus. Salmos 84, versículos 8 a 12. Naquele momento que você conheceu a Deus, se tornou uma pessoa forte. Porém, um dos seus grandes problemas é não parar para meditar na grandeza do Deus que você tem. Deus mede as águas na concha da mão e pesa o pó das montanhas em balança de precisão. Deus mede os céus a palmos, espalha as estrelas no firmamento. Além disso, Deus considera todas as nações como um pingo que cai num balde e como uma partícula de pó, uma balança de precisão. Deus é incomparável. Quer saber quem é o Deus em que você se deleita em adorar? Pense na última vez que você deu um grande sorriso daqueles. Lembra? Em primeiro lugar, Ele é o Deus que responde às suas orações. Salmos 84, 8. Senhor dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Salmos 84, 9. O salmista destaca 3 verdades sobre o Deus que responde às suas orações. Em primeiro lugar, Deus é soberano em seu poder. Salmos 84, 8. Em segundo lugar, Deus é o Senhor dos exércitos que comanda os exércitos da cidade do Deus vivo a Jerusalém celestial ou Sião celestial e ainda mais a sua vida neste mundo, de modo que ninguém pode resisti-lo, ou seja, no momento que Deus age, ninguém pode impedir o seu braço de agir. Até aqueles que tentam negar a possibilidade de Deus agir milagrosamente hoje, porém, Deus é livre e soberano, está no trono e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Em terceiro lugar, Deus é fiel à sua aliança, pois é o Deus de Jacó. Salmos 84, 8. Deus é generoso em suas dádivas e nenhum bem sonega aos que andam retamente.
Salmos 84, 11. Você está a desfrutar de uma experiência muito agradável e muito benéfica. Pense nisso. Quer saber quem é o Deus em que você se deleita em adorar? Em segundo lugar, Ele é o Deus mais desejado que os maiores prazeres deste mundo. Salmos 84, 10. Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Tudo o que o mundo oferece é vazio em comparação com as alegrias da adoração, e os prazeres do mundo não podem ser comparados às alegrias que você encontra na casa de Deus, pois esta é verdadeira, pura e eterna. Além disso, desfrutar da intimidade de Deus, receber a unção do Espírito, regozijar-se nas promessas do Altíssimo, ter o peito invadido pela doçura da graça, é o manjar que você só encontra na mesa de Deus. Asaf dá seu testemunho: quem mais tem o meu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Salmo 73, 25. Aqui duas verdades. Em primeiro lugar, uma comparação de lugares. A comparação é entre os atos da casa de Deus e as tendas da perversidade. Um dia na casa de Deus é melhor do que 1000 dias nas tendas da perversidade. Se um dia na casa de Deus é algo tão maravilhoso, quanto mais um dia na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial ou Sião celestial. O que então poderá ser uma eternidade na cidade do Deus vivo, a Jerusalém ou Sião celestial. Um dia na casa de Deus é um tempo para ouvir, se arrepender, crer, adorar, ouvir pregação, ter comunhão e avivamento. Em segundo lugar, uma comparação de pessoas. A comparação é entre o porteiro da casa de Deus e o homem que se refestela nos banquetes do mundo. Todavia, é melhor ser o menor na igreja do que o maior no mundo. Quer saber quem é o Deus que você se deleita em adorar? Você sabe como é fácil aprender aqui em culto para a glória do Deus vivo. Em terceiro lugar, ele é digno de ser adorado por quem é e exaltado pelo que faz. Salmos 84, versículo 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Graça e glória devem vir nessa ordem. A graça precede a glória, mas a glória segue a graça, e nós precisamos das duas. Vou destacar duas verdades teológicas. Em primeiro lugar, Deus é digno de ser adorado por quem é. Deus é sol, ou seja, Deus é a fonte de todo bem. Deus é a fonte da vida, que ilumina, guia, aquece
e sustenta. Deus é escudo, ou seja, Deus é uma defesa de todo o mal que protege, vigia, guarda, e ainda mais, Deus é sol para os dias felizes. Deus é escudo para os dias de perigo. Deus é sol acima de você, escudo ao redor de você. Deus é luz para lhe mostrar o caminho. Deus é escudo para lhe proteger dos perigos. Por outro lado, como o sol, Deus revela quem você é, mas como escudo, Deus mostra quem Ele é. O sol desnuda o seu ser, ao passo que o escudo o protege. O sol revela a sua insignificância, enquanto o escudo revela a suficiência de Deus. O sol evidencia seus pecados, já o escudo os esconde. Pelo fato de ser Deus sol, ninguém pode esconder-se dele. Por Deus ser escudo, você pode se esconder nele. Em segundo lugar, Deus é digno de ser exaltado pelo que faz, Deus dá graça e glória e tem bênçãos temporais e celestiais. Bênçãos terrenas e celestiais. Deus tem bênçãos temporais e eternas. Deus lhe dá sua graça aqui e sua glória além. A graça é o sorriso de Deus. A glória é o fulgor da face de Deus. A graça é a glória da alma e o céu é a glória da graça. A graça é a glória em sua infância, ao passo que a glória é a graça em seu estado final. Graça é glória militante e glória é graça triunfante. Graça é glória iniciada, já glória é graça consumada. Graça é um grau inferior da glória, e glória é o grau mais alto da graça. Tudo que começa com graça termina com glória. Você está respondendo muito bem à voz da palavra de Deus, os Salmos, capítulo 84. Vou concluir a exposição teológica desses Salmos 84, destacando que a felicidade e o seu entusiasmo estão diretamente ligados à confiança em Deus. Salmos 84:12. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Este é o ponto teológico fundamental dos Salmos 84, pois o que faz o homem feliz não é o dinheiro, a saúde ou os prazeres e o sucesso. Mas o que faz o homem feliz e ficar cheio de entusiasmo é confiar em Deus. Os que confiam em Deus são felizes por todas as coisas, em todos os tempos, em todas as circunstâncias. Quem confia em Deus tem sua misericórdia para perdoar, seu poder para proteger, sua sabedoria para guiar, sua fidelidade para restaurar e sua suficiência para te suprir. Que Deus reavive o seu amor por ele e por sua casa. É muito interessante a maneira que você permite que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração e mente. Gostou do conteúdo e significado? No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado,
e muitos benefícios advirão.